nós vamos então aqui agora para a continuação dessa parte do Windows 7, onde nós estamos vendo as principais funcionalidades daquilo que cai em prova, lembrando essa parte básica para concurso que nós temos na parte de informática. Nós vamos aqui seguir então com uma outra funcionalidade que veio então do Windows 7, chamada BitLocker. Nós vamos ter aqui o seguinte: BitLocker, o que é? Permite criptografar todos os dados de uma unidade. Então nós vamos poder associar da seguinte maneira: nós temos o seguinte, lock é travar, bloquear. Qual que é a intenção? A intenção é o seguinte: você sabe que às vezes pode ocorrer de você acabar tendo um notebook perdido, um notebook furtado. E aí o que acontece? Você pode, antes, prevenindo essa situação, você pode bloquear esta unidade, travar essa unidade, criptografá-la. E a criptografia então vai ser um recurso de segurança. Então nós vamos ter esse recurso chamado BitLocker. Importante esse recurso aqui. Bom, outro recurso chamado Gadget. Vamos lá. Gente, o que são gadgets? Gadgets vem de bugigangas. Bugigangas. Olha para você associar. Lembra lá na sua infância, quando você assistia a desenho do Inspector Gadget, ou seja, do inspetor bugiganga? Qual que é a ideia do inspetor bugiganga, desse gadget? Bom, os gadgets são mini aplicativos. Vão ser aqui então bugigangas que você pode trabalhar no seu sistema operacional. Como assim bugigangas? Nós vamos ter a seguinte situação aqui. Vamos lá, olha só. Eu tenho aqui o Windows Vista. Nós temos aqui o Windows Vista. No Windows Vista você lembra aqui, ó, que você tinha bugigangas, você tinha aplicativos para você utilizar a partir dessa barra lateral, ou também chamada de sidebar. Bom, vamos lá. Por que eu estou comentando da questão do Windows Vista? Primeiro porque os gadgets surgiram no Windows Vista. Os gadgets surgiram no Windows Vista. Essa funcionalidade surgiu lá. Só que qual que é o detalhe? Vamos lá marcar isso, porque isso daqui vai ser importante. O Windows 7, que é a versão que nós estamos focando aqui, não tem o recurso sidebar, ou seja, esse recurso chamado barra lateral. O que o Windows 7 tem? Não tem a barra lateral, mas tem a funcionalidade dos gadgets. Como assim? Vamos dar uma lembrada aqui, ó. O que nós vamos ter aqui? O Windows Vista, barra lateral. O Windows 7 nós temos a área de trabalho. Clica com o botão direito do mouse sobre a área de trabalho, vai aparecer esse menu. Nesse menu nós vamos ter aqui os gadgets, esta opção. Bom, quando eu clico então nessa opção gadgets, vamos ter aqui uma janela apresentando mini aplicativos que podem ser então adicionados à sua área de trabalho. Nós temos aqui medidor de CPU, relógio, tempo. Nós temos aqui algumas funcionalidades chamadas gadgets. Muito bem. Então nós temos aqui alguns recursos que foram apresentados, importantes, que aparecem em prova. Alguns recursos nós vimos, surgiram no Windows 7. Alguns recursos vieram do Windows Vista. Muito bem. O que nós vamos ter aqui agora? Nós vamos ter algumas funcionalidades que nós vamos precisar lembrar que aparecem também em prova. Nós temos aqui a área de trabalho. Então, o que nós temos? Esta tela inicial, é uma parte básica que cai em prova, chamada então área de trabalho. Muito bem. O que nós temos? A área de trabalho então é a tela inicial do Windows. E essa área de trabalho também pode ser chamada de desktop. Então essa área de trabalho também pode ser chamada de desktop. Algumas partes importantes dessa área de trabalho. Nós vamos ter o botão iniciar, nós vamos ter a barra de tarefas, nós vamos ter a área de notificação, nós vamos ter o botão mostrar a área de trabalho. Então vamos lá. Parte básica aqui em relação ao sistema operacional Windows. Nós temos a área de trabalho ou desktop. Área de trabalho ou desktop. Desktop. Muito bem. Nós temos aqui barra de tarefas, essa barra aqui embaixo. Nós temos aqui a indicação do botão iniciar. Botão iniciar.
nós temos aqui esta parte chamada de área de notificação. Fácil de você associar. Eu encaixei um pendrive, vou lá encaixar um pendrive, aparece aqui uma indicação, algum aviso, a área de notificação. E nós temos aqui, lembrando nesse cantinho, o botão mostrar a área de trabalho. Muito bem. Continuando, as outras funcionalidades aqui, o que nós vamos ter então? Além da área de trabalho, é importante você lembrar, você também tem aqui uma outra funcionalidade do Windows chamada painel de controle. Vamos lá, ó. Lembra que o Windows é uma matéria muito importante, que 20% das questões de concurso, nós temos aqui o Windows. Muito bem. Dentro dessa parte do Windows, nós temos um item também muito importante, que cai bastante de prova, chamado painel de controle. Esse painel de controle, ele vai me permitir fazer o quê? Configurações. O painel de controle vai me permitir fazer configurações. Vai me permitir fazer personalizações do sistema operacional. Muito bem. Bom, então o painel de controle permite realizar alterações na parte de configurações e na parte de personalizações. Esse painel de controle pode ser visualizado no modo categoria e pode ser visualizado também no modo clássico. Muito bem, como assim modo categoria e como assim modo clássico? Nós temos aqui o painel de controle sendo visualizado no modo categoria. Então vamos lá. Você daqui a pouquinho vai visualizar isso, vai revisar esta matéria. Lembra, quando você clicar aqui no botão iniciar, no menu iniciar você tem lá um item painel de controle. Esse painel de controle pode ser visualizado no modo categoria. Perceba que aqui você tem a opção de escolher entre o modo categoria e o modo clássico. Então se você clicar aqui categoria, ele vai te apresentar a opção de se visualizar o painel de controle do modo clássico, que é esse modo aqui. Bom, painel de controle. Nesta parte do painel de controle, você tem aqui vários itens, vários ícones. Nós vamos falar sobre os principais ícones para concursos, as principais funcionalidades que os concursos, as provas têm pedido, têm solicitado. O que nós vamos ter aqui então? Nós vamos ter o primeiro item, chamado Central de Facilidade de Acesso. Gente, vamos lá, olha só, muito importante. Central de Facilidade de Acesso. A ideia é melhorar a acessibilidade. Existem pessoas que são portadores de necessidade especial. Existem pessoas que precisam ter facilidade na utilização do sistema operacional. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o seguinte, a Central de Facilidade de Acesso. Perceba que o ícone, ele já auxilia a identificação, o cadeirante. Nós temos aí o ícone aí que lembra a ideia do cadeirante. Então, vamos lá. Permite facilitar o uso do computador por pessoas com necessidade especial. Muito bem. Dois recursos muito importantes nós vamos comentar aqui. A lupa, já caiu em prova, e o teclado virtual. Bom, vamos lá, lembrar isso daqui. Lupa. Então, gente, algumas pessoas têm dificuldade visual, não conseguem enxergar bem o que está sendo mostrado na tela. Qual que vai ser a ideia? Eu posso então utilizar a lupa. A lupa me permite fazer um zoom. Então, eu tenho lá, botão iniciar. Botão iniciar me permite chegar, por meio do menu iniciar, nessa funcionalidade chamada lupa. Ou, lá no painel de controle, dentro então desse modo chamado facilidade de acesso, eu tenho aqui a lupa. Eu posso alterar o zoom, melhorar a visualização da tela. Muito bem. Outro recurso que nós temos é o teclado virtual, bem intuitivo. A pessoa então tem dificuldade motora, ela não consegue, por exemplo, utilizar as mãos com facilidade. Qual que é a ideia? Ele pode então, com o clique do mouse e clicando nos botões para poder escrever as palavras, para utilizar o teclado de forma virtual. Muito bem. Então nós temos aí essa funcionalidade, esse item do painel de controle
que é a central de facilidade de acesso. Outro item que tem caído bastante em prova lá do painel de controle. Nós temos então aqui contas de usuário. Importante, vamos lá. Qual que é a ideia do conta de usuário? Gente, nós temos lá, né, que você vai precisar lembrar as figurinhas relacionadas lá no painel de controle. Nós temos aí essa indicação aí do contas de usuário. Muito bem. O que conta de usuário vai me permitir fazer? Me permite gerenciar as contas de usuário. Então vamos lá. Gente, eu tenho uma máquina, um computador. Muito bem. O que acontece? Mas na minha casa, digamos que você tem 3, 4 pessoas para utilizar esse computador. O que você pode fazer? Você pode criar contas de usuário. As contas de usuário vão permitir personalizações diferentes para aquele computador. Por exemplo, imagine que uma pessoa gosta de um papel de parede do time dele, time de coração. E uma outra pessoa gosta de um outro time, então quer outro papel de parede. Pode dar briga. Então o que acontece? Você pode criar contas de usuário por meio dessa opção contas de usuário. Você pode criar, você pode alterar ou ainda você pode excluir contas de usuário. Você pode ainda, dentro de conta de usuário, escolher o tipo de conta. Ou seja, se o que você está criando, o que você está utilizando é uma conta de administrador ou de um usuário restrito. E nessa parte de usuário restrito e administrador, nós sabemos que o usuário restrito, ele não pode realizar certas configurações no sistema operacional. Ele não vai poder instalar dispositivos, por exemplo. Ele não vai poder realizar certas configurações como, por exemplo, data e hora, configuração de data e hora. Então nós temos aqui o usuário administrador, o usuário restrito, podendo ser definido dentro de conta de usuário. Além disso, eu posso definir senha para conta de usuário. Então nós temos aí também contas de usuário, importante lá dentro do painel de controle. Vamos seguir com outra funcionalidade. Temos aqui data e hora. Data e hora também é um item lá do painel de controle muito importante. Lembrando, memorizar então os ícones das funcionalidades que eu estou comentando com vocês. Beleza? O que nós temos aqui dentro de data e hora? Eu posso alterar data, posso alterar hora e posso alterar o fuso horário. Então, claro, tranquilo. Eu posso alterar data e hora e posso alterar a questão do fuso horário. Bom, o que nós temos aqui ainda dentro deste item? Nós podemos então configurar um servidor de horário da internet. Então, aluno, vamos lá. Neste item data e hora, claro que o mais fácil é você lembrar que eu posso configurar data e hora e posso configurar um fuso horário. Mas o que pode cair em prova também e já caiu? Pode cair em prova essa questão de servidor de horário da internet. Você sabe que o relógio do computador ele pode ficar defasado, ele pode ser, digamos assim, ficar atrasado. O que você pode fazer? Lá na data e hora, você pode configurar um servidor de horário da internet para que haja sincronização do seu relógio, ou seja, do relógio do computador, com o relógio lá do servidor. E com isso, então, vai ocorrer essa sincronização para manter o relógio sempre atualizado. Como vai ocorrer essa atualização? Também item de prova. Essa atualização vai ocorrer, então, de uma frequência. No caso, que frequência? Nós temos uma vez por semana. E claro, para essa atualização ocorrer, é necessário, então, você estar conectado à internet. Então, essa atualização ocorre semanalmente e é necessário que você esteja conectado à internet. Muito bem, data e hora, importante. Vamos seguir aqui no nosso painel de controle. No painel de controle nós temos ainda um item chamado Firewall do Windows. Vamos lá focar na questão aqui do ícone relacionado ao Firewall do Windows. Lembra, lá no painel de controle você vai precisar, lembrar a imagem que está relacionada. Bom, muito bem. Gente, lembra que existem pessoas mal intencionadas.
Existem pessoas que querem, por exemplo, invadir o seu computador. E com o mecanismo de proteção, nós podemos então utilizar o firewall. Essa parte de firewall nós vamos ver melhor quando vamos falar sobre mecanismos de proteção em outro módulo. Aqui nós vamos ver só a ideia essencial de que seu Windows, o seu sistema operacional, tem aqui um firewall. Para quê? Para proteger o seu computador contra pessoas que querem invadir o seu computador e contra programas mal intencionados. Então, o que são hackers? Hackers, de maneira geral, são invasores. Esses invasores, então, podem querer entrar no seu computador. E o firewall vai, então, proteger o seu computador contra hackers e contra programas mal intencionados. Vamos aqui, então, para uma outra funcionalidade. Vamos aqui para opções da internet. Gente, opção na internet, íconezinho lá de opção na internet. Qual que é o íconezinho? Nós temos este ícone de opção na internet. Este item também de opção na internet é muito importante, cai bastante em prova. Só que com um detalhe, nós vamos falar sobre a opção na internet, sobre essa funcionalidade que me permite realizar configurações de conexão e que me permite realizar configurações relacionadas à navegação quando nós vamos tratar sobre o navegador Internet Explorer. Então vamos lá, aluno, colega, nós vamos falar da seguinte maneira. Nosso tema aqui principal é o Windows. Quando formos falar sobre o Internet Explorer, esse navegador super importante, nós vamos falar sobre este item opções da internet, um item muito importante. Lá na frente, em próximo módulo, nós vamos comentar sobre este item. Muito bem, vamos continuar aqui nosso painel de controle. Então vamos lá, recapitulando. Vamos recapitular aqui sobre este assunto. O que nós estamos vendo? Painel de controle. Beleza. O que nós estamos vendo? Que este painel de controle pode ser exibido no modo categoria e no modo clássico. Tranquilo. Isso daqui a gente já aprendeu, já memorizou. O que nós precisamos saber? Que o painel de controle permite realizar configurações e personalizações. Temos aqui alguns itens importantes. Quais são os itens? Central de facilidade de acesso. Acessibilidade. Beleza. O que nós temos? Contas de usuário. Tranquilo. Data e hora. Firewall do Windows. E nós vamos aqui para opções da internet. Que nós vamos entrar em detalhes mais para frente na questão lá do nosso navegador. Próximo item. Próximo item aqui, nós temos opções de energia. Olha lá, ó, o íconezinho lá de opções de energia dentro do painel de controle. Nós temos aqui opções de energia. O que eu posso fazer dentro de opções de energia? Então vamos lá lembrar. Gente, nós temos aquela diferença entre um desktop, aquele computador de mesa, e um notebook, aquele computador portátil. Nós temos que o notebook tem uma bateria que dura por um tempo, uma certa quantidade de minutos ou horas. Muito bem. Nós podemos aqui dentro de opções de energia configurar planos de energia, configurar modos de economia de energia. Então, qual que é a ideia? O objetivo, o nosso objetivo, utilizando opções de energia, é a conservação de energia ou a questão de maximizar o desempenho do computador. Como assim? Vamos poder criar ou configurar planos de energia para o caso do notebook. Por exemplo, eu quero aumentar o desempenho dele. Aí eu vou escolher um plano de energia que vai me aumentar o desempenho. Eu quero fazer que a bateria dure mais tempo. Então eu vou diminuir o desempenho então do notebook, mas prolongar a bateria. Se for um desktop, não estou preocupado com a questão de bateria, eu vou utilizar um plano que aumente o desempenho, porque eu não estou preocupado com a questão de bateria. Então tem lá opções de energia importante, um item lá do painel de controle. Próximo item aqui do painel de controle, personalização. Gente, nós temos aqui primeiro o item, o íconezinho de personalização.
É importante você lembrar isso. Personalização vai permitir fazer o quê? Personalizar plano de fundo, cor das janelas, sons, proteção de tela, itens que você pode personalizar a partir da sua conta de usuário. Então, nós temos aqui uma tela que representa aqui personalização. Nesse item aqui de personalização, você vai poder escolher justamente os itens que eu estava comentando com vocês. Plano de fundo, cor da janela, sons, proteção de tela, aparência do seu computador. Você vai poder personalizar o seu computador. Tranquilo? Beleza. Vamos seguir aqui visando a nomeação ao cargo público. Vamos então aqui visar o nosso estudo para essa parte de nomeação do cargo público. Vamos aqui para o próximo item. Programas e recursos. Programas e recursos é um item também que é bastante cobrado em prova. Íconezinho lá no painel de controle para programas e recursos. Bom, o que nós vamos ter? Nós sabemos que nós podemos instalar programas no sistema operacional. Tranquilo. E daí? E daí que em determinado momento nós podemos, claro, querer desinstalar os programas. Então nós temos este item, a possibilidade de desinstalar programas. Além disso, nós podemos ativar e desativar recursos do Windows. Então como assim? Bem tranquilo, né? Programas e recursos. Qual que é a ideia? Vamos focar aqui olhando esta tela. Eu instalei vários programas. Vocês podem perceber que tem uma lista aqui de programas instalados. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar um item, um programa, desinstalar um programa do meu computador. Além disso, vocês podem perceber aqui com um zoom, vamos fazer um zoom aqui, o que você vai ter aqui? Ó, a opção de ativar ou desativar recursos do Windows. Dá uma olhadinha, aparece bem aqui neste item. Muito bem. O que você vai ter aqui? Clico então neste botãozinho lá. O que você vai ter? Esta janela, que vai me permitir ativar ou desativar recursos do Windows. Exemplo, foca aqui então nessa parte. Olha só, eu posso desativar o Internet Explorer. Eu posso desativar algum outro recurso, alguma outra funcionalidade do Windows, dentro de programas e recursos. Bom, então, o que nós vamos ter aqui neste item? Nós vamos seguir com o painel de controle, porém num próximo módulo. Vamos finalizar aqui esta parte, finalizar aqui então este módulo. No próximo módulo nós vamos seguir com os itens do painel de controle e outras funcionalidades então do Windows. Ok? Um abraço!